A graça e a paz, querido. Estamos aqui para trazer a lição de número 13, a última lição do primeiro trimestre de 2022. Hoje nós vamos estudar a última lição. O tema é a leitura da Bíblia e a educação cristã. Nós vamos ver aqui a importância da Bíblia na nossa educação cristã e temos também a escola dominical como uma das agências mais importantes para a educação cristã, onde nós formamos as pessoas para a vida aqui na terra, viver como um bom cristão, mas também com a finalidade de chegar na vida eterna e viver para sempre. Somos ensinados pela palavra a viver aqui na terra, mas também para viver na eternidade. Então, o ensino da Bíblia, ela não deve ser somente uma mera transmissão de conhecimento, mas deve ser, acima de tudo, uma transmissão de vida e vida de Deus. Então, nós vamos estudar uma lição interessante. O nosso textuário, ele está em 1 Timóteo capítulo 4, verso 13, que diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Essa foi a orientação que o apóstolo Paulo deu a seu filho na fé, Timóteo. A verdade prática, que é a síntese da nossa lição, diz que a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em 1 Timóteo capítulo 4 e versos 6 a 16. Queridos, também trazendo a lembrança aqui, se caso você não se inscreveu ainda no meu canal, me ajuda aí, se inscreve no meu canal. Você se inscrevendo está me dando uma força aí para continuar ministrando a palavra de Deus. Se inscreva, convide aí os seus amigos, os seus grupos para se inscrever também. Dá o seu like, se você gostar do vídeo, com certeza você vai gostar. Entendeu? Deixa seu comentário, da onde você é, e dá um toquinho lá no sininho para você receber notificações de novos vídeos que nós vamos colocando. Nós temos aí mais de 400 vídeos, e você tocando em cima da minha foto ou do nome do canal, você abre todos os vídeos aí que você desejar, e se não conseguir tudo, ainda pode tocar em vídeo que vem mais ainda, ok? Então Deus te abençoe, fica conosco, e nesse trimestre eu estou apresentando meus livros, tá? Hoje é o último, né? Mas nós vamos continuar. Aqui está o meu livro, da minha autoria, os 4 aqui, O Cristão, a Igreja e o Mundo. É um livro bom até para pessoas não crentes. E o segundo aqui é Subindo os Degraus da Fé. É um livro muito importante, não é muito grosso, ok? Se quer se aprofundar na fé, lê esse livro aqui que vai ser uma benção. Pode dar de presente para quem não é crente, para o novo convertido, para o crente antigo, para qualquer pessoa. Você vai se aprofundar na fé através desse livro. E também, se você quer aumentar a tua intimidade com o Espírito Santo, esse livro vai te ajudar muito, tá? Esse livro aqui é Penetrando nas Profundezas do Espírito Santo. Aqui você vai entender e vai sentir mais necessidade ainda de ter intimidade com o Espírito Santo. E a batalha espiritual, os santos em guerra, são aquelas lutas que todo mundo aceitou Jesus, já arrumou um inimigo, o diabo, e você vai ter que lutar não contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades. Esse livro vai ser bênção, vai te ajudar no dia a dia aí da batalha espiritual. Bem, eu estou com esses 4 livros aqui, e como você pode adquiri-los, se você desejar? Bem, vou deixar aí na descrição do vídeo o número do meu zap. Se você desejar, você liga para mim, e você pode conseguir ele através do Pix, ou através do número da minha conta na Caixa, e com certeza o correio vai deixar esse livro aí na tua casa, na tua mão, tá bom? Qualquer interesse teu, você liga para mim e a gente resolve essa questão. Bem, vamos lá para a nossa lição. A introdução. A educação cristã, ela tem como finalidade a formação espiritual
e o desenvolvimento do caráter cristão. Porque quando nós estamos aprendendo a palavra de Deus, a gente tem que entender que a questão aqui não é só espiritual. A pessoa pensa que estudar a Bíblia é só para ser mais espiritual. Tudo bem. Mas também o outro lado da questão é o crescimento do nosso caráter. Entendeu? A Bíblia é para isso. Ela é assim, ó, ela tanto desenvolve o nosso caráter, aperfeiçoa ele, que vem através do fruto do Espírito, como também, né, traz a formação espiritual, intelectual, o relacionamento. A Bíblia é para isso. Mas o caráter formado é muito importante, que às vezes a pessoa é muito espiritual, mas não tem caráter. Ah, mas como assim pode alguém é espiritual e não ter caráter? Tem pessoa que aparenta uma espiritualidade tão grande, mas é um murmurador de primeira categoria. Às vezes é um 7-1. Tudo depende, entendeu? Então, a Bíblia olha esse lado. Você tem que crescer espiritualmente, mas você também tem que crescer em caráter. Seu caráter tem que ser produzido. Você tem que mostrar a obra, que nem nós vimos, né? A fé sem obra é morta. Então, a Bíblia é para isso, tá? É para formar o teu caráter, te dar conhecimento, ajudar no relacionamento. A Bíblia é completa, ok? E nós temos a Escola Bíblica Dominical, que nos ajuda muito nessa parte. É a maior agência de educação que eu conheço na igreja, é a Escola Dominical. Pode ter até outro nome, mas em algumas igrejas, mas ela é uma agência poderosa para a formação do caráter das pessoas. E disciplina ele também. Ok? Então vamos lá. Número 2 aqui. A Bíblia é o livro do texto da escola dominical. A Bíblia é o livro texto da escola dominical. Bem, o currículo adotado. A escola dominical nossa é, por excelência, o ensino bíblico. Não tem outra finalidade. A escola dominical é para ensinar a Bíblia. Lógico que tem as vertentes, né? Lógico. Às vezes dentro de um assunto, entra um assunto social, financeiro e tal, mas tudo faz parte do contexto, ok? As revistas que integram o currículo são de lições bíblicas. A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino e aprendizado. Então, toda a base que sustenta a nossa escola dominical é a Bíblia. Entendeu? Não tem outra coisa. Então, o currículo da escola dominical preserva a autoridade suprema da palavra de Deus, ok? Então não é porque a escola dominical vai entrar outra coisa não, a base sempre, aliás, para ser uma escola bem sucedida, dominical, lógico que ela tem que ser baseada na Bíblia, que tem a sua regra de fé, infalível e prática, ok? A Bíblia não falha, não erra, então ela é a nossa regra de fé e prática, acabou, ok? Então, em vista disso, as doutrinas bíblicas elas são reproduzidas no material como esse, entendeu? Ensinando, é a base da palavra de Deus. Contendo também a expressa ortodoxia professada pelas Assembleias de Deus. Então, a escola dominical, através das revistas, ela mantém o que? A ortodoxia doutrinária. Ela mantém a doutrina bíblica. Porque o mundo espiritual, o mundo evangélico, está sendo invadido por uma chuva de heresias. Então a escola dominical ela é um meio de você se defender, de ensinar aqueles que querem também. Tem pessoas que ele não concordam com o que está na revista porque ele quer continuar na heresia, mas aí é problema dele, entendeu? Então a ortodoxia significa se manter aos princípios estabelecidos na palavra de Deus e mantido pela a maioria das assembleias hoje, Assembleia de Deus, ok? Então, a gente tem que entender isso, a pregação e principalmente o ensino da palavra de Deus, o que está escrito, é que mantém as heresias afastadas da igreja. Se não tiver ensino bíblico na igreja, as heresias vão tomar seu lugar. Pastores têm que vigiar nessa parte. O pastor ele toma conta do rebanho, então ele tem que ver se tem algum lugarzinho que está entrando heresia e cortar.
Pode ser meu amigo, não vem com heresia comigo não, que eu estou fora. Entendeu? A gente tem a responsabilidade de ensinar a palavra. Paulo, ele não tinha amigo herético, não. Bem, a prática é pedagógica. O contexto da escola dominical é muito importante observar o quê? A forma de ensinar, a metodologia, entendeu? Bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Então, desse modo, torna indispensável que o texto bíblico seja referencial permanente da prática pedagógica. Ou seja, nesse sentido, o ensino não deve ser limitado apenas a transferir conhecimento, entendeu? Isso aí que a gente tem que entender. A palavra de Deus, o ensino dela, não é só para encher a cabeça da pessoa de conhecimento bíblico. Tem pessoas que ele cita a Bíblia à vontade, mas não vive um versículo. O cara conhece 1000 versículos da Bíblia, não vive um. Tem pessoa que conhece 10 versículos da Bíblia, mas vive os 10. Então, Deus não está interessado no super conhecimento. Ele quer saber o seguinte: o que você está vivendo, o que tu conhece, tu está vivendo. Porque não adianta. O diabo não conhece a Bíblia toda, ele vive alguma coisa da Bíblia? Não vive. Então, Deus quer que a gente viva o que nós conhecemos. Vivamos na luz que temos. Quanto mais luz, melhor. Mas tem que lembrar isso, eu tenho que conhecer e viver aquilo que eu conheço, porque senão para Deus não tem valor. Agora, outro detalhe aqui, além da transferência de conhecimento, nós temos que ver o seguinte: a Bíblia é para instruir as pessoas, corrigir do erro. A Bíblia não é só enche a mente de conhecimento, mas corrigir. Estou indo no caminho certo? Não, então tem que me corrigir. Então a Bíblia é para corrigir, redarguir, é para animar. A Bíblia é para botar a pessoa no caminho certo. Está entendendo? É o aluno na escola dominical entender que ele tem que praticar aquilo que ele está ouvindo. Eu aprendi isso hoje, mas põe em prática. Obedece. A Bíblia, tudo aquilo que é ensinado pela palavra, ela tem que ser obedecido, que senão não tem valor. Entendeu? Então, a escola dominical, ela cumpre esse papel, né? Agora, depende também muito do professor, depende muito do aluno que recebe também, ok? Porque às vezes ali você não tá correndo atrás de um diploma, de um certificado, de nada disso, então ali tanto faz como tanto fez. Mas a tua vida espiritual que está em jogo, o teu destino é eterno. Porque ali é uma escola na força de expressão. Mas o que está ali é ensinando a palavra de Deus, as doutrinas bíblicas. Entendeu? Bem, vamos lá. É preciso, né? A escola dominical terá cumprido o seu papel, né, educacional quando vê mudança nos seus alunos. Nasceu de novo, é uma nova criatura em Cristo Jesus, e depois de nascer de novo está crescendo espiritualmente, então a escola dominical está produzindo fruto. Entendeu? Agora vamos ver aqui o padrão moral. Ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética, a moral cristã e moral cristã. Então o texto bíblico é divinamente inspirado, ok? Quer dizer, se ela é divinamente inspirada, então os seus valores não mudam, ok? Os valores cristãos são permanentes. Por quê? Porque a sua autoridade é imutável, a palavra de Deus. Imutável que é algo que não muda. Não adianta as pessoas querer mudar a Bíblia não muda. E o Espírito Santo não deixa a gente enganado. As ovelhas conhecem a voz do pastor. O pastor conhece as suas ovelhas, e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. O Espírito Santo, ele não deixa você enganado se você tiver comunhão com ele. Ok? Então, em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada. Ok? De jeito nenhum. Eu não posso adaptar meu pecado à Bíblia. Não, esse pecado eu posso fazer porque eu relativei ele. Sai fora. A Bíblia não aceita relativação. De jeito nenhum. Não vem relativar o pecado porque Deus não aceita isso. Porque se mentira é pecado, não adianta relativar. Não, mas na Bíblia não. A Bíblia fala até de gente mentirosa, mas ela não aprova a mentira. Entendeu? A Bíblia fala da mentira de alguns homens e mulheres, mas a Bíblia nunca
apoiou a mentira. Se alguém quer se justificar para mentir, porque o Abraão mentiu, porque o fulano mentiu, entendeu? Isso aí, porque Raabe mentiu, isso aí, eles mentiram, mas não precisavam. A Raquel mentiu, ela mentiu, mas não precisava. Ela tinha que confiar em Deus. A mãe de Jacó mentiu, mas não precisava. Deus não precisa que ninguém ajude ele a realizar os planos dele. Se ele tinha um plano como Jacó, esse plano ia acontecer. Deus não precisaria de alguém mentir para ele poder cumprir um plano. Isso aí não existe. Sai fora disso, entendeu? Deus nunca vai precisar que você use coisa do diabo para ele cumprir o plano dele. De jeito nenhum. Deus é poderoso para cumprir as coisas do jeito dele. Ok? Bem, a igreja ela zela pelo ensino sólido das lições bíblicas. Não influenciada pelo erro, mas estabelece padrão moral, ético a ser observado pelos cristãos. Então, a revista ela tem o padrão dela, que deve seguir a palavra de Deus. Agora, a nossa revista não é perfeita. O autor, às vezes, pode ter algo de discordância, não concordar com isso, não concordar com aquilo, isso é normal. Até a Bíblia mesmo, um modo de interpretar, nem todo mundo interpreta corretamente, como devia. Agora, só não aceitamos heresia. Ok? Bem, vamos lá. Número 2, a educação cristã e a formação de leitores na Bíblia. Vamos lá. O conceito de educação cristã. A palavra educação vem do latim educare, que significa guiar, instruir, conduzir, ok? No texto do Novo Testamento, a palavra grega para educação é ensinar, é paideia, ok? Vamos lá. O dicionário que é o sentido de instrução. O dicionário bíblico de Wycliffe assegura que, quando aplicada às crianças, a palavra tem sentido de treinamento e correção. No caso de adultos, refere-se ao desenvolvimento da alma, corrigindo os erros e controlando as paixões. Tudo, a questão da disciplina, ela também envolve o impedimento. Você está num pecado e, através da palavra de Deus, ela é como uma espada cortante, mais profunda do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, essa palavra que penetra lá dentro da gente, ela dá força a gente, nos disciplina. Porque disciplina não é só castigo, disciplina também é uma posição que você toma de obedecer, de entrar no esquema. Entendeu? É igual tu vai no colégio, tem disciplina tal ali que você tem que obedecer. Então você ali se sujeita àquilo. Então muitas vezes a Bíblia ela te mostra o que você tem que fazer e você só consegue fazer se você se sujeitar àquilo. Quando você se sujeita àquilo, deixa o orgulho, a vaidade de lado, se humilha e resolve aceitar aquilo, você aceitou aquela disciplina na sua vida. Aí você está sendo o quê? Corrigido. Ok? É isso que é importante. E tudo isso vem através do que? Você vai ouvindo a palavra, ouvindo sistematicamente e vai aceitando aquilo dentro de você, com a ajuda do Espírito Santo. Quantas coisas a pessoa vai deixando assim, né, abandonando através da palavra de Deus. A palavra de Deus vai entrando e o que é ruim vai saindo. Né? Vamos lá, 2, objetivo da educação cristã. O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. Primeiramente, Jesus fala o quê? Ide e pregai a toda criatura, sem exceção de ninguém. Prega em quem crê e não crê é problema de quem ouviu. Não é o problema da igreja. A igreja vai pregar. Agora, ouviu, acreditou, aceitou, se batizou, agora a igreja vai ensinar aquela criatura que aceitou Jesus a ser discípulo de Jesus. E é interessante que não é ser discípulo do pastor ou do discipulador. Você não vai fazer uma pessoa igual a você, você vai fazer uma pessoa igual a Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Não é imitar Paulo, é imitar Paulo na forma como ele imitava Cristo. Como se ele falasse, olha, imite a Jesus como eu imito. Então, o discipulador é assim. Ele está levando a pessoa a imitar a Cristo. Nós não vamos fazer uma pessoa igual a gente, cheia de defeito. Mas vamos levar uma pessoa pela Bíblia a ser igual a Jesus. Ok? Primeiro evangelizar, depois ensinar. É o que eu digo sempre. Igreja que não prega não tem salvação. Igreja que não ensina não tem discípulo. Bem, nesse aspecto, a escola dominical desempenha com excelência o papel da agência educadora, porque evangeliza enquanto ensina, atendendo os dois lados da ordem de Jesus. Então, quem vai para a escola dominical, se não é crente, e ficar na escola dominical, ele vai acabar aceitando Jesus. Depois de aceitar Jesus, continuar na escola dominical, ele vai se tornar um bom discípulo, para ter certeza. Entendeu? Vamos lá, número 3, a capacitação dos alunos. Capacitar significa tornar capaz, ter condições para aquilo. Preparar é uma pessoa qualificada, uma pessoa capaz é uma pessoa qualificada. Então, na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e habilitação do cristão para servir no reino de Deus acontece como? Por meio do estudo acurado da Bíblia. Ok? É muito importante orar? Lógico. É muito bom orar. Mas só a oração vai fazer de você um fanático. Você tem que orar e ler a Bíblia. E eu digo mais, tem que orar e estudar a Bíblia. Para você ser um crente equilibrado. É crescer na graça, através da oração, e do conhecimento, através do estudo da palavra. A pessoa que só estuda e não ora, vai ser um intelectual vazio. Mas se você orar e estudar, você vai ser uma pessoa equilibrada e útil ao Evangelho, e o Espírito Santo vai se alegrar contigo. Entendeu? Isso aí que a gente tem que entender. Agora, desse modo, os alunos são formados não apenas como leitores do texto bíblico, mas qualificados ao exame minucioso das Escrituras. É examinar. O crente ele tem que parar de só estar comendo na mão dos outros. Eu gosto muito de estudo bíblico, eu gosto muito de ouvir pessoas ensinarem. Eu gosto. Mas eu também tenho que fazer a minha parte, eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que ler. Eu não posso só depender do estudo de outras pessoas. Eu tenho que sentar, eu tenho que preparar a minha própria comida, eu não posso ficar comendo só a comida dos outros. Entendeu? Então, você que estuda a Bíblia, continue. Você que não estuda a Bíblia, gosta da escola, mas gosta de estudar também. Sabe, quando tiver uma oportunidade, pega a Bíblia, lê, prepara um estudo, mesmo que não for pregar, mesmo que não for dar estudo, prepara um, que de repente Deus te chama. Antes de eu dar estudo, eu já tinha uns 20 preparados. Entendeu? Antes de eu pregar, eu já tinha várias pregações preparadas. E nem sabia que eu ia pregar, mas eu pegava a Bíblia e ia livros, pega livro para ler. Se não sabe qual livro, pergunta o teu pastor. Está entendendo? É preciso isso. Então, os alunos eles são formados não apenas para ser leitor, mas ser estudante da Bíblia. A palavra de Deus ela tem que atingir o teu íntimo, não ficar só na mente. Eu sei, mas ela não está te mudando. Por quê? Porque ela não sai da mente, ela tem que vir lá no coração, lá onde há a divisão da alma e do espírito. Ela tem que penetrar lá e tem que ter a iluminação do Espírito Santo. Nunca queira estudar a Bíblia separada do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te ensinar. Toda vez que você for ler a Bíblia, você fala, Espírito Santo, em nome de Jesus, me ajuda. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Não só orar, mas ele, como intérprete da Bíblia, ele vai te ajudar a estudar a Bíblia, vai te ensinar. E só aprende a ler a Bíblia quem lê. Se a pessoa está querendo aprender a ler a Bíblia e nunca leu, não vai conseguir ler nunca. Ok? Vamos para a última parte aqui. Nunca se esqueça, e nunca interpreta texto fora de contexto, porque pode virar um pretexto. Ok? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Número 3 aqui, é preciso ler a Bíblia diariamente. Ninguém faz isso. Segunda-feira eu vou almoçar para a semana toda. Segunda-feira de manhã eu vou tomar meu café para a semana toda, vou almoçar para a semana toda, vou jantar para a semana toda. Ninguém faz isso. Ele vai almoçar na segunda e vai almoçar na terça. Falando em regra normal.
Então, não adianta querer ler a Bíblia para o mês todo. Você tem que ler a Bíblia todos os dias. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o pão é para todo dia, o pão espiritual também é para todo dia. Só se você não pode, mas se você pode, o pão da Bíblia é para todo dia. Certo? Então, a leitura e a disciplina cristã. Por exemplo, a disciplina tem relação com castigo e punição, mas também significa ordem e obediência. Então, há dois aspectos aqui quanto à disciplina, né? Então, o termo discípulo está relacionado com a disciplina, por isso todo autêntico discípulo é disciplinado. Aquilo que eu falei. À medida que você vai entrando no esquema, você vai se disciplinando e aceitando aquilo. Como é que você se torna um discípulo? Você vai aceitando as regras. Entendeu? As regras espirituais. Porque o cristianismo não é uma questão só de regra. Eu faço isso e faço aquilo. Não. Isso aí qualquer ímpio pode fazer. Qualquer pessoa que não nasceu de novo pode fazer. Tem que nascer de novo e fazer de coração. Entendeu? O crente não é um robô que é só fazer e tá bom. Não. Qualquer um pode jejuar, qualquer um pode pregar, qualquer um pode ensinar, qualquer um pode sentar num banco de igreja, qualquer um pode se batizar, qualquer um pode tomar ceia e não ser salvo. Isso não salva. Agora, o salvo vai sentir necessidade de jejuar, de orar, de batizar, de dizimar. Entendeu? Então, o cristianismo é algo que não começa de fora para dentro. O cristianismo é algo que começa de dentro para fora. A mudança começa aqui dentro e ela começa a transparecer para as pessoas. Ok? Isso aí que é importante. Bem, número 2 aqui, a leitura e o aprendizado. O aprendizado é a parte intrínseca de um discípulo, porque o discípulo significa literalmente aprendiz. Então, aprender faz parte do discipulado, porque já diz a palavra aprendiz, né? Porque quem eram os discípulos de Jesus? Aqueles que estavam aprendendo dele. As pessoas pensam que discípulo é só estar do lado ali fazendo companhia. Não. Os discípulos não estavam ali só para fazer companhia. Eles estavam ali para aprender, colocar em prática, e depois colocaram. O Espírito Santo ajudou eles a colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus nos Evangelhos, no livro de Atos, eles colocaram em prática. Então, ser discípulo é ser um aprendiz, ok? Não é fazer companhia, não. Bem, somente, né? Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Desse modo, por meio da leitura bíblica, aprendemos acerca de Deus e do seu plano da salvação. Romanos capítulo 1, verso 2 a 4. Esse aprendizado orientar o discípulo a tornar-se parecido com Cristo. O que eu disse numa lição aí? Que o discipulador, ele não tem que levar o discípulo ao costume dele, ao jeito dele. O discipulador, ele tem que levar a pessoa ao costume de Cristo, ao jeito de Cristo, a ser igual a Cristo. É igual um missionário. O missionário sai do Brasil para fora, ele não vai lá fazer brasileiro. Tem que ser igual a igreja do Brasil aqui. Não. Tem que ser igual ao contexto do lugar, mas dentro da Bíblia. E lá ele vai ensinar os discípulos a ser igual a Cristo. É isso, não vai ensinar os discípulos a ser igual. É lógico que ele vai ser exemplo. Não estou aqui omitindo o discipulador do exemplo. Ele tem que ser exemplo, mas exemplo de Cristo. Entendeu? É isso que a gente quer dizer aqui. Então, por essa razão, o apóstolo adverte Timóteo que ao observar o aprendizado bíblico que faria sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, quando a gente estuda, e isso é importante, nós aprendemos, colocamos em prática e ensinamos também. Quando alguém que aprendeu está ensinando, ele está dando fruto. É isso que Deus quer. É isso que Jesus quer na nossa vida. É para isso que o Espírito Santo opera na nossa vida. Você tem o seu tempo de discípulo, você tem o seu tempo de aprendiz, mas depois você aprende, vai crescendo espiritualmente, vai deixando de ser menino na fé, vai crescendo, vai sendo fiel a Deus, vai se corrigindo dos seus erros. Aí, a partir disso aí, você vai se tornando um adulto na fé.
Quando você se torna um adulto na fé, você já começa a ser um discipulador através do teu exemplo, através da forma de você se comportar. Você já vai ser observado pelas pessoas que estão vendo você como um crente fiel, entendeu? E dali você passa também a discipular. Então você agora você foi resultado do fruto de alguém, mas agora você está dando o seu próprio fruto. Então a finalidade do Evangelho é essa, é não ser como os crentes lá em Hebreus, que já estavam precisando de um alimento sólido, mas estavam tomando mingau ainda. Então, querido, se você já está na hora de uma comida mais forte, está na mamadeira, sai fora. Mamadeira é para criança, é para neném, não é para adulto com 20 anos de crente tomando mamadeira. Para com isso. Vai pegar um mocotó, vai dar um suador, mas depois esfria. Vamos embora, vamos crescer na graça e no conhecimento. Ok? Então, a leitura e o devocional. Então, esses aspectos da salvação, da adoração, é o culto devocional, adorar a Deus. É o final de tudo. O culto é para adorar a Deus. Jesus falou para a mulher samaritana, adorar a Deus em espírito e em verdade. Então nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Mas Deus criou os cultos para a gente adorar a Deus em grupo, coletivamente. Porque quando se reúne, um tem salmo, outro tem línguas, outro tem revelação, outro tem louvor, outro tem ensino, outro tem profecia. Então quando Deus reúne o povo dele, ele quer se manifestar. Agora, eu posso adorar a Deus sozinho, mas é bem diferente de eu adorar a Deus em grupo. Então é necessário que o discipulador e o discipulado sejam frequentadores da igreja. Certo? Se reúne com o povo de Deus. A igreja é do Senhor. Certo? Não deixai a vossa congregação, como é costume de alguns. Então, há pessoas que vão procurar de todo jeito mostrar que não está falando de igreja. Então, isso aí você segue o que está escrito e o que está no teu coração. Quer adorar a Deus? Se reúne com a igreja. Que ali você também vai desenterrar os seus talentos. Não seja crente em casa, porque senão você vai perder a bênção. Ok? Então, que você adore a Deus em espírito e em verdade, porque o Espírito Santo é que te ajuda a fazer isso. Então, querido, aqui nós encerramos a nossa lição desse última semana desse primeiro trimestre de 2022. Então, Deus te abençoe e o próximo trimestre já vem aí no próximo domingo, tá bom? Deus te abençoe, continua conosco. Se você não se inscreveu, se inscreva, dá o seu like, continua com a gente aí, ora pela gente, tá bom? Um abração, foi muito bom esse trimestre com vocês. Deus te abençoe, um abraço.